Faz um bom caminho pela Lix da Cunha nos 2 sentidos. Motorista não encontra dificuldades. Invista no seu futuro, faça consórcio na Embracon, seu carro novo imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Júlio Nascimento. 11h32. Alô Bandeirantes, um grande abraço para você, sintonizado em AM 1170, na região metropolitana de Campinas. Você acompanhando pelo Facebook, YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, através dos aplicativos. Seja bem-vindo a mais uma edição do Nossa Área. Hoje, 14 de julho de 2021, aniversário da nossa cidade, minha Campinas, completando 247 anos. E estamos aqui para falar sobre o futebol, a dupla campineira que respira futebol, que faz a rivalidade também ser um dos pontos marcantes da nossa cidade. Informações de Guarani, Ponte Preta e, é claro, eu conto com a sua participação pelo WhatsApp 971021493. Vamos pro ar aqui com Nossa Área até 12h30, atualizando informações do time do seu coração. E o primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Ju? Boa tarde, quer dizer, bom dia, né? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta voltou para a zona do rebaixamento com os resultados de ontem, principalmente com o empate entre Vitória e Sampaio Correia. Mas a Macaca tem uma boa oportunidade nas 2 próximas rodadas de vencer concorrentes que também estão na parte de baixo. No próximo sábado, a Ponte tem o Remo e depois o Vitória lá em Salvador. A reapresentação da Ponte acontece hoje e o técnico Gilson Kleina vai ter uma ideia melhor se vai poder contar com os atletas que ficaram de fora da última partida. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Oi, Júlio. Um abraço para você, pro amigo da Bandeirantes. Guarani conquistou uma bela vitória. Bateu a equipe do CRB por 1-0. Gol marcado pelo zagueiro Ronaldo Alves. Entrou no G4 do Campeonato Brasileiro e terá jogo contra a equipe do Confiança na próxima sexta-feira. Diogo Matheus estará de volta, mas Rodrigo Andrade está suspenso. Júlio. Estes são os destaques aqui do Nossa Área, que tem os trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas Fernando. Trânsito. Orozimbo Maia não apresenta dificuldades, motorista faz um bom caminho em toda a sua extensão, inclusive na passagem pela Avenida Brasil. Senador Saraiva com boas condições até a chegada ao terminal Miguel Vicente Cury. Coxinha de frango, bacon, cebolinha quirera, eu sei que já tá de água na boca. Nesse inverno, prato de quirera Caldo Bom deixa tudo mais gostoso. Caldo Bom, por que não festa julina? É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Meu amigo, você que gosta de um bom café, eu tenho aqui uma dica sensacional do Café Pacaembu. Você que já conhece o Café Pacaembu, procurava em Campinas, mas geralmente não encontrava, agora você encontra porque a rede Café Pacaembu está em Campinas e nos principais supermercados. O Café Pacaembu é o café feito com grãos selecionados, com processos altamente tecnológicos e automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente, por isso recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e muito mais sabor. A qualidade faz a tradição e o Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas você encontra o Café Pacaembu
nos mercados Covabra, Dalbem, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Tem Café Pacaembu nos principais supermercados da cidade. Quem conhece agora encontra, quem não conhece pode experimentar. Café Pacaembu, aproximando gerações. Bandeirantes! É hora da ponte na Band. Vamos lá, informações da Ponte Preta, entra em campo no final de semana. Repórter Antônio Lupe já chegando aqui na nossa área com informações da Macaca. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando nossa área. Antes, queria também desejar o meu parabéns à cidade de Campinas, que me acolheu tão bem, cidade que vou levar sempre no meu coração, até porque foi aqui que eu conheci o meu grande amor, Júlio Nascimento. Aê! Não. Tem que colocar vírgula aí na sua frase, Lu, porque senão as pessoas vão entender diferente. Porque você falou assim, foi aqui que conheci o grande amor da minha vida, Júlio Nascimento. Aí, não sou eu o grande amor da sua vida, né, Lupe? Você também mora no meu coração, só que em um lugar bem menor, porque o meu coração, ele é de Vanessa Cristina De Lucas. Boa, Lupe, quase, Lupe, quase. Não, aqui tá tudo sob controle, a gente sempre tá sempre atento às coisas que a gente fala, né? Para não ter nenhum problema. Mas enfim, quero agradecer então, a parabenizar a cidade de Campinas, que hoje completa mais um ano de vida. Falando da Macaca, que ontem Júlio voltou para a zona do rebaixamento, justamente mais uma vez por conta do resultado do Vitória. O Vitória empatou com o Sampaio Correia, até foi um resultado bom, porque o Vitória no final do primeiro tempo vencia por 2-0. Só que o Sampaio empatou a partida e esse resultado devolveu a Macaca na zona do rebaixamento. Hoje, o Brasil de Pelotas empatou com o Vila e deixou a equipe de Pelotas com 8 pontos. O Londrina perdeu no Clássico Paranaense para o Operário e o Remo entra em campo hoje, só confirmando isso, quarta-feira contra o Remo, contra o Brusque, lá em Belém do Pará. Então é um resultado ainda que a Ponte tem que ficar de olho, mas infelizmente a Macaca voltou para o Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas nas duas próximas rodadas, a Ponte tem uma excelente oportunidade de afastar da parte de baixo da tabela. Porque no sábado, às 6h30, ela joga contra o Remo, em Campinas, aqui no Moisés Lucarelli, às 6h30 da noite. E depois, na terça-feira, ela viaja até Salvador para enfrentar o Vitória. Ou seja, 2 confrontos diretos que a Ponte tem pela frente para tentar se distanciar da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Conquistou um bom resultado contra o Náutico na última rodada, empate em 1-1. É claro, a gente já falou muito sobre esse jogo. A arbitragem acabou influenciando, a Ponte poderia ter voltado com um resultado melhor, mas infelizmente isso não aconteceu. A Ponte já está tomando todas as atitudes em relação à arbitragem da última partida para que os erros não aconteçam no decorrer da Série B do Campeonato Brasileiro. E sobre já projetando o jogo contra o Remo, a Ponte se reapresenta hoje à tarde. Ivan Quaresma será o entrevistado, vai conceder a entrevista coletiva, mas daquela forma, né? A gente manda as perguntas, a assessoria de imprensa faz ao entrevistado e depois eles mandam o material. Mas é sempre bom a gente ouvir o Ivan Quaresma, que no final do jogo, para a emissora que detém os direitos de transmissão, para a Sport TV, já se emocionou falando sobre o seu retorno depois de muito tempo, mais de 8 meses. O Ivan retornou à meta titular da Ponte com a braçadeira de capitão e foi justamente essa minha pergunta, né? Esse aspecto de liderança em meio a jogadores experientes, o Ivan retornou e já foi o capitão da Ponte Preta, até porque é o atleta do atual elenco que tem mais jogos pela Macaca e conhece muito bem cada detalhe do Moisés Lucarelli. Então o Ivan hoje à tarde vai ser o entrevistado sobre essa situação da Ponte Preta e o técnico Gilson Kleina também aguarda a resposta dos atletas que não atuaram na última partida porque estão machucados. São eles: o Igor Vinhas, né, que é o reserva agora do Ivan, volta para o banco de reservas, que estava com uma bursite, eu disse bursite, no joelho, e ele está fazendo um tratamento. Tem também a questão do Ednei, que com dores no quadril foi poupado da partida contra o Náutico, e também o Rodrigão, que saiu com um edema na coxa na partida contra o Avaí, ficou fora da última partida e ele está sendo reavaliado dia a dia.
Então o Gilson aguarda para saber se vai poder contar com esses atletas ou não para o duelo contra o Remo, sábado às 6h30, no Moisés Lucarelli. Por outro lado, o Gilson Kleina, se não puder contar com esses atletas, ele pode manter o mesmo time que iniciou a partida contra o Náutico, sem um atacante referência, mantendo o Niltinho, que foi titular, fazendo uma função ali, chegando à frente, mas ajudando no meio-campo e também caindo pelos lados do campo. E também a gente aguarda sobre a definição ou o parecer do departamento médico sobre o Thales, né? Mais uma vez o Thales com problema muscular, é a segunda vez que isso acontece. O Thales já teve um problema muscular no mês passado, se não me engano, voltou, ajudou a Ponte Preta, mas infelizmente no duelo contra o Náutico voltou a sentir um problema muscular e hoje acredito que o departamento médico da Ponte vai dar um parecer melhor a respeito da situação do atleta que passou por exames e aguarda aí o resultado para saber a gravidade da lesão do Thales, que é um dos principais jogadores também da Ponte, não é titular, mas é aquele 12º jogador que sempre que entra tem ajudado a Ponte Preta nas partidas, Júlio. Até falando sobre esses jogadores no departamento médico, né? Claro que o Igor Vinhas dificilmente volta para essa posição de titular, porque o Ivan Quaresma, além de ser uma liderança técnica, é um jogador muito valorizado internamente pela Ponte, que tem ainda a pretensão de negociá-lo. Então acho que certamente o Ivan terá uma sequência aí no gol da Ponte, né? E até o Igor Vinhas acredito que entenda isso. Agora, sobre o Thales, né, Lupe? Não era um jogador titular nesse meio-campo da Ponte. O Thales vinha entrando na vaga do Camilo. E já que o Rodrigão não atuou no último jogo, provavelmente teremos aí a mesma escalação, né? Para os próximos jogos. Sim, eu acredito que a tendência é essa, né? O Ednei, pelo que a Ponte colocou no portal de informações entre a assessoria de imprensa e os jornalistas, vou até pegar aqui para ler com um pouco mais de cuidado aqui, por orientação do DM, não. Ednei, deixa eu ver aqui. É que eu lembro que na nota... Jogadores no quadril direito e foi poupado. Poupado, isso. Esse poupado é o X da questão, né? Porque se ele não foi afastado ou entregue ao departamento médico, foi poupado de um jogo, ou seja, estaria disponível para o próximo, talvez. Mas aí entra a questão do agrado da defesa da Ponte com Cleilton e também com o Fábio Santos. Então o Ednei vai ter que brigar por essa vaga. O Gleger fala sobre isso na sequência. Rapidinho aqui as primeiras mensagens. O Alan Oliveira, do Jardim Uruguai. Bom dia, Júlio, equipe. Estamos chegando a 1/3 do campeonato e a Macaca está na zona de rebaixamento. Faltam 2 jogos e se não ganharmos estaria na hora de trocar a comissão técnica, ele pergunta. A Ponte tem os 2 próximos jogos fundamentais para essa briga contra a zona de rebaixamento, porque a gente citou ontem que são 6 jogos de invencibilidade, isso é um fato. Ninguém está inventando essa notícia. A Ponte não perde desde o Derby 200, mas são 5 empates e 1 vitória só. E ficar empatando, faz a Ponte não sair do lugar, né? Porque os outros times também estão empatando. Então a Ponte ali, ela deixa parcialmente a zona de rebaixamento, a rodada vai rolando, ela volta para a zona de rebaixamento. Sai um pouquinho e volta. Até um ouvinte falou aqui que a Ponte está parecendo um golfinho, né? Coloca a cara para fora do Z4, mas aí volta para o Z4. E precisa mudar isso, de fato. Só pode mudar isso com vitórias. E os próximos 2 jogos, Gleger, são contra Remo, que é o Lanterna, e contra o Vitória, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é o time que está na frente da Ponte na tabela de classificação. Um abraço para você, Gleger. Um abraço para você também, Júlio. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Realmente, é o momento da arrancada. E eu não vou falar até nem pelo fato de estar enfrentando 2 times que estão lá embaixo, o Remo, que é o Lanterna, o Vitória cheio de dificuldades também, mas não só por isso. Porque a Ponte mostrou um futebol jogado lá em Recife diferente. Intensidade diferente, organização diferente, postura defensiva diferente. Eu gostei muito. Aliás, todos nós aqui fomos unânimes em dizer que a Ponte jogou um futebol legal. Jogou um futebol para sair dessa situação. E é claro e óbvio, se você pegar esses 2 jogos e a Ponte conquistar 2 vitórias, é uma andada gigantesca na tabela. E é o que a Ponte está precisando, né? Eu concordo com você, Júlio. Tudo bem que tem aí a questão da invencibilidade, mas só empatar é difícil. Você patina e não sai do lugar. Então precisa realmente dos 3 pontos. 2 vitórias nesses próximos 2 compromissos aí, a Ponte dá uma clareada na tabela. E aí ela consegue, primeiro, sair dessa situação incômoda, porque é difícil demais
até pro aspecto de confiança, o emocional dos jogadores. Trabalhar nessa situação é incômodo demais. Fica meio aquele clima pesado, sabe? Então é importante trazer aí novamente as vitórias pro lado do Majestoso. O Gilson Kleina disse isso, inclusive, na coletiva após a partida, né? Que a Ponte, jogando esse futebol, vai começar a conquistar bons resultados, vai começar a conquistar as vitórias, e acho que é importante. Tá aí, ó, 2 oportunidades. Se a Ponte jogar da forma que jogou contra o Náutico, eu tenho certeza, quase que absoluta, que vence os 2 jogos. Certeza. É claro, porque a gente sabe que essa competição é muito competitiva, né? Vai enfrentar o Remo, o problema, porque é defensivo demais, mas eu já vi esse time do Remo jogar e tô vendo agora a Ponte, é indiscutível que a Ponte é melhor. Só precisa de uma estratégia legal e vencer o jogo. E com o Vitória é a mesma coisa, Júlio. Acho que tem condição sim de vencer os 2 jogos e dar uma clareada aí. Precisa de pelo menos 2 ou 3 vitórias consecutivas para trazer novamente a confiança de volta ao Majestoso e também dar uma clareada nessa tabela aí para começar a andar para cima, parar de ficar patinando. A gente falava aqui da questão do Igor Vinhas, né? Que mesmo voltando, certamente vai ser bancado aí pelo Ivan Quaresma, né, Glega? Nesse momento, dificilmente, até isso está sendo deduzido até pelo fato que o Ivan será o entrevistado hoje na coletiva de imprensa. Então, provavelmente, assim, o Igor Vinhas já aceitou que esse posto é do Ivan, dificilmente será tomado. O cara que é bom profissional, e eu tô falando assim no caso do Igor Vinhas, ele sabe, né? Ele entende isso daí. O cara entende, olha, eu recebi a oportunidade, fui lá, ó, tá aí o meu trabalho, correspondi à altura, que realmente o fez, né? Foi muito bem o Igor Vinhas, manteve uma regularidade. Claro que vai dar uma oscilada ou outra aí em alguns jogos, mas isso é absolutamente normal. Mas a posição é do Ivan, né? O Ivan é o titular, é a referência. Nós dizíamos, né? Você vê, todos os jogos da Ponte, quem que era o capitão do time? Era o Camilo. O Ivan voltou, quem que voltou a ser o capitão? O Ivan. Porque até então era o capitão, era um dos líderes, era a referência desse elenco, né? Um baita de um goleiro. Tecnicamente é indiscutível, né? O Ivan é o titular. E o Igor Vinhas, na minha opinião, respondeu à altura. Tem aí a Ponte, o Ivan tem aí uma sombra, né? Que vai estar aí incomodando, o Ivan sabe disso. Tem que mostrar, é bom goleiro, é uma referência, é capitão do time? Sim, ok. Mas dentro do campo tem que dar a resposta. Porque o Igor Vinhas está aí, ó. Mostrou que tem condição, qualidade para tomar a vaga dele a qualquer momento. Então é até bom. É até bom para a evolução técnica do Ivan. Esse período do Igor Vinhas como titular, essa boa fase do Igor Vinhas, melhora ainda mais o nível dos goleiros da Ponte, viu, Júlio? Ô, Júlio. Oi, Lupe. Só um detalhe interessante, né, sobre essa briga, eu converso bastante, né, o Betão sempre manda alguns materiais pra gente dos goleiros, né, e a gente sempre troca ali algumas informações, e ele sempre fala, né, que existe um respeito muito grande por conta dessa hierarquia. E um detalhe, o Ivan e o Igor Vinhas são os jogadores que estão há mais tempo no elenco da Ponte, né, o Ivan, criado na base da Ponte, fez parte de praticamente todas as categorias de base, subiu ao profissional em 2018, que foi justamente o ano que o Igor Vinhas foi contratado, né? Só que o Igor chegou no segundo semestre para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E ele já chegou justamente sabendo que seria o substituto do Ivan, porque o Ivan, logo de cara, já mostrou seu cartão de visitas quando defendeu aquele pênalti do Jadson, se não me engano, lá no Pacaembu, na estreia do Campeonato Paulista. E depois assumiu a vaga de titular e fez várias defesas. Então o Igor, quando foi contratado, ele foi contratado sabendo que ele seria o substituto do Ivan. Foi para a seleção brasileira, o Igor atuou, Ivan teve essa lesão, o Igor atuou. Com a volta do Ivan, o Igor tem a consciência de que ele vai ser titular da Ponte quando o Ivan deixar o Moisés Lucarelli, que é uma possibilidade grande, já que a diretoria abertamente tem falado isso nas entrevistas do presidente Sebastião Arcanjo, precisa negociar atletas. E o principal ativo do clube hoje é o Ivan, que volta a ser titular. E eu acredito que, dependendo do que o Ivan fizer até o final da Série B, ele deve começar 2022, ou pode começar 2022, fora da Ponte Preta.
Grande Carlos Matosinho mandando aqui que o Ivan era o titular, saiu por contusão e é certo que ele volte. Fiquei devendo aqui para um ouvinte essa questão de repente, uma troca no comando da Ponte, se daqui a 2 rodadas ela não deixar a zona de rebaixamento. O fato é, Gleger, que aparentemente a Ponte começa a apresentar finalmente um crescimento de desempenho, né? Apesar dos resultados ainda não serem os ideais, o Kleina, aos pouquinhos, inclusive, ele falou bastante sobre isso. Parece que a Ponte está começando a reagir no quesito de desempenho, mas a gente sabe que a nossa cultura de futebol aqui no Brasil exige resultado, né? Se não aparecer resultado, não há técnico que resista, infelizmente, aqui no Brasil. Exatamente. E assim, né? Jogou muito bem contra o Náutico? Jogou muito bem. Jogou muito bem a partida anterior? Sim, jogou muito bem. Agora, precisa do resultado. Esse jogo do Náutico aí, na minha opinião, se não fosse erros grotescos da arbitragem, a Ponte teria vencido a partida. Teria vencido. Você sai lá com... Quantos minutos foi aquele? 2 minutos? Foi aquele pênalti lá no Moisés, lá que ele não deu? Pô, sai 1-0 ali. Né? Sai 1-0 ali, meu. Muda a história do jogo. O Náutico tem que sair um pouco mais e a Ponte estava inspirada com o Moisés jogando por dentro, com o Niltinho, né, com o próprio Richard, que são jogadores rápidos de velocidade. Então eu tô acreditando muito, né? A sequência é difícil, tá? Não é fácil de você manter o mesmo nível, manter o mesmo nível de intensidade, manter o mesmo nível técnico de uma partida para outra. Mas o Gilson sabe, né? Um cara experiente e ele sabe o caminho aí. Olha, Júlio, eu vou dizer uma coisa, eu gostei demais, tá? Gostei demais da função dada ao Moisés na última partida jogando ali por dentro. Não é a origem da posição dele, mas ele jogou muito bem, cara. Ele flutuando, né? Até o futebol do Camilo cresceu, tendo um cara de velocidade, de mobilidade ali à sua frente. Então, importante essas descobertas. Agora, precisa começar a vencer. Precisa começar a somar 3 pontos. Aí as coisas vão melhorar, sim. Eu não tenho dúvida. Já nessas 2 próximas partidas, a Ponte conquista bons resultados. Tá aqui. A Ponte tem 9 pontos em 11 jogos. Confiança e Vitória, que também tem 9, levam em vantagem nos critérios de desempate. O Vitória está na frente por 1 gol de diferença e o Confiança porque tem 2 vitórias e a Ponte tem 1. No rebaixamento também estão Brasil de Pelotas, Londrina e Remo. Então, é o que nós estamos falando, né? Às vezes, você ter uma série invicta não significa exatamente que você esteja bem, porque a questão do empate influencia muito, né? Às vezes você empata 3 jogos, um time que perdeu 2 vezes e ganhou 1 tem a mesma quantidade de pontos que você, 3. Então, a Ponte precisa começar a reagir no quesito vitórias e para a sequência do campeonato. O Wilson de Márcio, de Maringá, saudações Ponte Pretanas, Richard, Renatinho, Locatelli, o trio que está desafinado, manda aqui o Wilson de Márcio. Confesso pra você, Gleger, que o Richard não tem me agradado não, viu? É um jogador aí que tem uma das mais longas sequências como titular da Ponte e ele ainda não desenvolveu algo interessante, mas segue lá, prestigiado no time titular da Ponte. Pouco é mencionado o Richard nesse time. Assim, pra mim também, tá? É um jogador assim, que a gente pode contestar aí uma titularidade ou não. Porém, ele, taticamente, ele é um jogador importante. Você vê que ele recompõe, ele ajuda na marcação, jogador de muito empenho, né? Uma coisa que não dá pra gente cobrar aqui do Richard é empenho. Porque da hora que começa o jogo, até a hora que ele é substituído, até a hora que termina a partida, esse moleque tá correndo, tá se dedicando, tá buscando, tá tentando. E acho que o Kleina vislumbra aquilo, né? A qualquer momento esse menino vai fazer gols, vai começar a ajudar, né? Justamente por isso. Por quê? Pela entrega, pelo empenho, né? Dá sim pra discutir uma titularidade ou não, mas aí o que acontece? Pega um exemplo. Naquela partida, qual que foi a última partida da Ponte aqui no Moisés? Foi contra o Avaí. Contra o Avaí. Se lembra, Júlio, que ele tirou o Richard e colocou o Renatinho? Lembra o jeito que o Renatinho entrou no jogo? Então é complicado, pô. Tecnicamente é indiscutível, né? O Renatinho, baita jogador. É um jogador que a hora que foi anunciado aí, né? Pô, torcedor Ponte Pretana, tá resolvido o nosso problema de ataque. Mas ele não sabe. Eu não sei se ainda tá fora de forma, né? Não sei se... Porque ele entra no jogo, mas as coisas não acontecem, né? Você viu aquele lance lá no jogo do Náutico lá, que ele tenta dar um calcanhar ali? Pô, um jogador decisivo, pô.
Tem que visualizar o gol a todo momento. Vislumbrar ali, vai pra cima, jogador de qualidade. Não, sabe? Então, é preferível pro treinador um jogador que pelo menos tá correndo, tá querendo, tá se dedicando, do que você colocar um jogador que entra numa nhaca danada. Né? E tem alguns outros nomes aí, tá? Eu tô citando o Renatinho porque, pô, foi uma baita contratação, né, cara? A Ponte deve ter feito um esforço tremendo pra contratar esse jogador. E aí até agora nada, né? Todo jogo tá tendo oportunidade, todo jogo tá entrando. Oportunidade de dia a dia de treinamento. Pô, Renatinho, vamos se ligar, né, meu amigo? Pô, o torcedor Ponte Pretano depositou uma baita de uma confiança em ti, meu irmão. Tá na hora de começar a jogar. Pô, tá na hora de pôr pra fora aquele Renatinho que fez sucesso aqui na Ponte, que fez sucesso lá na Ásia. Poxa vida, o que foi? Desaprendeu a jogar futebol? Não tá querendo mais, não tá aguentando mais os treinamentos? Faz que nem eu fiz, pô. Teve um dia que eu levantei e eu falei, não vou treinar. Aí eu falei, tá na hora de parar de jogar futebol, pô. Pô, a coisa mais gostosa do mundo é o cara jogar um futebol. Você imagina o cara ter o futebol como profissão, cara. É melhor, é inexplicável o negócio. E aí o cara vai numa nhaca dessa, fica difícil, né, Júlio? O Tandy Negrão tá dizendo aqui que o Retrancleina tem que fazer treinamentos específicos de passe de virada de jogo pro time. E pro Moisés olhar o posicionamento dos companheiros na hora de passar, ele acaba chutando e quando tem que chutar, acaba passando. É o Tandy Negrão. Fala, Lupe. Justamente, até buscando esse ponto, o Kleina falou que o jogo contra o Náutico não aconteceu apenas coisas boas, né? E uma das coisas que ele vai trabalhar durante essa semana e cobra dos atletas é a tomada de decisão. Às vezes um passe na hora que tem que chutar, às vezes chutas na hora que tem um companheiro melhor posicionado, e o Gilson destacou isso na entrevista coletiva, que cobrou dos atletas essa tomada de decisão, já que a Ponte Preta até que finalizou bastante. E sobre o Richard, eu estava dando uma passada de olhos pelo Footstats, e o Richard é o terceiro jogador da Ponte que mais desarma. O primeiro é o Felipe Albuquerque, que lidera inclusive o ranking da Série B. O Dauan, que é volante, é o segundo, com o Albuquerque tem 20 desarmes certos, o Dauan tem 15, o Richard tem 14. E no quesito finalizações, ele é o quinto que mais finaliza, ou seja, ele, buscando esses números, ele mais ajuda na marcação do que ajuda lá na frente, onde é a função dele, que é a de centroavante, que é a de marcar gols. E se você olha os números da carreira do Richard, é uma carreira de iniciante ainda, né? Tem 21 anos, está começando a sua vida no futebol. Mas o Richard nunca foi um goleador, nem nas categorias de base do Inter, né? Nunca teve essa característica de ser um goleador. Eu até trouxe esses números muito próximos do Júlio César do Guarani, explicando por que o Júlio César era intocável com o Daniel Paulista no Guarani, pelas estatísticas defensivas. E o Richard é a mesma coisa. O técnico moderno hoje adora esse tipo de jogador. O Gallagher falou, né? Um jogador tático. Então, dificilmente esse tipo de jogador perde a vaga no time titular, porque contribui em outros aspectos, não sendo somente o jogo ofensivo, né? A recomposição, os desarmes, os passes. Então o Richard tem conseguido aí conquistar a sua vaga na Ponte cada vez mais por essas características. Um convite para você, torcedor ponte pretano também, você torcedor no modo geral, né? Bugrino e Ponte Pretano. Hoje, 247 anos de Campinas, subi aqui no portal carlosbatista.com.br, jogos marcantes da nossa cidade, né? Campinas respira futebol. E da Ponte Preta aqui, cito alguns jogos, né? O jogo contra o Taubaté, que foi a primeira vitória no Moisés Zucarelli, em 48. Tem a despedida do Dicá num amistoso internacional. A primeira vitória da Ponte no jogo internacional contra o Deportivo Pasto em 2013. O derby do século XX. A vitória da Ponte no Majestoso contra o Guarani por 3-2 em 81, que deu o título do primeiro turno do Paulistão. E também campanhas de acesso na Macaca, tá tudo lá no portal carlosbatista.com.br, assim como no Guarani também, né? Jogos históricos do Guarani, como o duelo contra o Flamengo em 82, mais de 53 mil torcedores presentes, o jogo contra o Santos de Pelé, que o Guarani venceu no Brinco, acessos também, o derby do século XXI, né? O derby do Medina e, é claro, o jogo de 78, acho que é uma unanimidade em qualquer lista que esse jogo de 78 seja o mais relevante da história do futebol campineiro, porque foi um jogo que deu título e um feito inédito que ainda ninguém alcançou. Então, você, torcedor campineiro, você que aprecia o futebol campineiro, a cidade de Campinas, vá lá prestigiar, portal carlosbatista.com.br. E já teve jogo do Brasil em Campinas, né, Glega?
Em Bulgária, 90, né? Brasil e Bulgária. A seleção brasileira venceu por 2-1. Quase 50 mil pessoas presentes no brinco. A gente não vai ver isso nunca mais aqui em Campinas. Teve aquele derby. Pelo menos por enquanto. Teve aquele derby também, recorde de faltas, lembra? É verdade, né? 103 faltas. Foi apitado pelo Paulo César Oliveira, Exatamente, em 99. Estava lá, estava presente nesse jogo. Demorou quase 40 minutos para começar o segundo tempo. Campinas sempre teve grandes jogos ao longo da sua história e a gente tem que valorizar isso, né? O futebol campineiro tem grandes e bons momentos ao longo aí desses anos. Claro que não são 247 anos de futebol, muito menos, né? A rivalidade é centenária, mas é claro que a gente valoriza também esse espaço dentro do esporte aqui na nossa cidade. Agora são 12h01. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, 11ª rodada da Série B, jogos encerrados, Botafogo e Cruzeiro empataram 3-3, Náutico e Ponte empataram 1-1, Vila Nova e Brasil de Pelotas 0-0, Avaí venceu Confiança 2-1 e o Guarani derrotou o CRB 1-0, daqui a pouco informações do Bugre. Vitória e Sampaio, muitos problemas de arbitragem, empataram 2-2, Curitiba e Vasco 1-1 e o Operário venceu Londrina, placar de 2-1. Hoje à noite, 7 horas, tem CSA e Goiás. O Remo joga contra o Brusque às 9h30. O Náutico lidera o campeonato com 25 pontos, seguido pelo Curitiba com 21. O Sampaio Correia é o terceiro colocado com 19 e o Guarani aparece neste momento na quarta colocação também com 19 pontos. Na zona de rebaixamento, Ponte Preta 9 pontos, Brasil 8 pontos, Londrina e Remo empatados com 7 pontos. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Torneira para lavatório bica baixa, linha Basic Selite de R$ 199,90 por R$ 169,90. Apenas R$ 169,90. Ofertas válidas até o dia 15 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Telha Norte você encontra tudo para viver melhor a sua casa. E também conta com ofertas mais do que especiais. Porcelanato nórdico Snow 60 por 60 retificado da Insepa de R$ 114,90 por R$ 89,90. Kit de bacia com caixa e acessórios Deba Square da Roca por apenas R$ 799,90. E tem mais. Tem muito mais. Torneira para lavatório bica baixa, linha Basic da Selite de R$ 199,90 por R$ 169,90. Apenas R$ 169,90. Torneira para lavatório bica baixa, linha Basic da Selite. Fique ligado. As ofertas são válidas até o dia 15 de julho nas lojas de Campinas e toda a região. E você ainda pode parcelar as suas compras em até 36 vezes fixas com o cartão. É isso mesmo, 36 vezes fixas com o cartão Telha Norte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita.
Confira a loja mais próxima. Telha Norte, viva a sua casa! Bandeirantes, é hora do Bugre na Band. Informações do Guarani segue embalado, 3 vitórias consecutivas. E o Guarani hoje entra no G4 aí, torce aí pro Goiás empatar ou perder contra o CSA, né? Pra não perder essa vaga nessa rodada. Mas de fato o Bugre aí na briga pelo acesso neste momento no campeonato. E agora chega a 3 vitórias consecutivas, Marcos Luiz. É verdade, Júlio. Novamente um abraço para você, né? Pro amigo da Rádio Bandeirantes. Vitória importantíssima, batendo a equipe do CRB, do técnico Alan Al. Gol do Guarani foi marcado pelo zagueiro Ronaldo Alves. Aliás, viu, Júlio, eu falei na descrição do lance, na inclinação do corpo do Regis, na velocidade que ele conseguiu colocar na bola, como se fosse com as mãos, colocando na cabeça do Ronaldo Alves. Na disputa com os zagueiros Caetano e Gum, o zagueiro do Guarani acabou levando a melhor e o gol de vitória da equipe do Bugre. Como você disse, terceira vitória consecutiva dentro da competição. Batista falou na transmissão que o Guarani arrebentou com o portão do G4 e está neste momento em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Mas para repercutir um pouco mais, nada melhor do que a entrevista coletiva do técnico Alan Al. Falou exatamente sobre o futebol apresentado pelo Guarani. Tem que entender que o jogo ele é feito de algumas fases, né? E até o momento do gol, o Guarani era superior, né? Tinha mais posse de bola, jogava no campo do adversário, criava as melhores oportunidades, trabalhava bem a bola. E após o gol, aconteceu uma mudança que o CRB começou a sair mais para o jogo, e essa saída mais para o jogo do CRB mudou um pouco a dinâmica da partida. E a gente, ao mesmo tempo que isso, perdeu um pouco o nosso poder de marcação no aspecto de marcar mais no campo ofensivo, mas de qualquer maneira soube controlar também o jogo, marcando com as linhas um pouco mais baixas. O CRB também não teve nenhuma oportunidade clara de gol, a gente conseguiu controlar bem as ações. E após ali os 15, 20 minutos do segundo tempo, a equipe voltou a crescer dentro da partida, mesmo estando com as linhas mais recuadas, mas jogando de uma maneira muito inteligente, consciente também, conseguiu em algumas transições as oportunidades que poderia até ter construído um placar com um pouco mais de tranquilidade. Depois da feitura do gol, Guarani administrou o resultado, fez um jogo de segurança, responde o técnico Daniel Paulista. Olha, o Guarani ele tem começado a se mostrar uma equipe que está encontrando talvez uma maturidade, ela está encontrando uma consciência de jogo muito importante para se disputar uma Série B. Em determinados momentos, saber controlar essa ansiedade, não é só atacar e também não é só defender, mas esse equilíbrio é extremamente importante. A gente tem que destacar que enfrentamos hoje uma grande equipe, que vem bem na competição, bem treinada, recentemente também eliminou o Palmeiras aí da Copa do Brasil, né? Tá num grande momento e a dificuldade do jogo ela ia existir. Então o Guarani soube jogar em cima desse adversário, procurou atacar os pontos onde nós entendíamos que iríamos ter vantagem, principalmente trazendo o Bruno Sávio e o Júlio César para jogar mais próximo do Davó na frente e não ficar preso único e exclusivamente com as jogadas de beirada de campo, e em determinados momentos a gente conseguiu. Então, assim, a equipe está de parabéns pela postura, pela vitória, e vamos seguir trabalhando em busca de mais situações, mais oportunidades, mais vitórias aí, porque a caminhada é longa e bastante difícil. Daniel, você acha que o Rodrigo Andrade às vezes fica meio nervoso, toma cartões desnecessários, ou pelo fato dele ser um jogador de marcação, esses cartões são naturais? Eu gostaria que você falasse do seu time, né? Independente das peças, você tem variações de jogadas. Esse também é um segredo do Guarani e por conta dessa campanha que o time está fazendo na competição? Olha, primeiro assim, o cartão amarelo faz parte do futebol. Em determinados momentos a marcação ela tem que ser mais justa e o Rodrigo, como os outros jogadores de meio campo que são mais de marcação, eles estão expostos a esse tipo de situação, coisas que acontecem. Acho que é uma situação totalmente normal. É lógico que os cartões eles têm que ser
tem que se tentar evitar, lógico, para a gente ter sempre os jogadores todos à disposição, mas eles vão acontecer, é inevitável. Mas o que a equipe vem apresentando tem nos deixado bastante satisfatório, bastante satisfeito, porque a gente treina muito essas variações, né, para tentar ter diferentes modos de jogar contra adversários que se portam também de maneira diferente. A gente viu o CRB no primeiro tempo bastante defensivo, né, bem próximo da grande área, né, num espaço curto de 30, 40 metros, e mesmo assim o Guarani teve em alguns momentos alguma dificuldade, mas mesmo dentro dessas dificuldades conseguiu criar alternativas de movimentação, como eu disse, né, a questão do Júlio Sávio vir mais por dentro, próximo do Davó ali, para a gente ter basicamente 3 atacantes por dentro. E isso faz com que a dinâmica do jogo se altere, né? Principalmente com as chegadas dos 2 nossos laterais, já que a gente deixa a liberdade para eles atuarem bastante ofensivos, né? Chegando sempre à frente. O Pablo chegou hoje algumas vezes, o Bidu também chegou no campo defensivo em condições de finalizar, em condições de achar um bom cruzamento. Então a equipe vem tendo um bom rendimento e como eu digo para eles, né? Tudo que está acontecendo é fruto do trabalho. E não ao acaso. Então a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar se esforçando no dia a dia, porque é isso que está fazendo a gente conquistar bons resultados. Daniel Paulista respondeu sobre as faltas laterais e o placar magro diante do CRB. O importante é a gente estar criando, a gente está ali. Eu acho que vai ter jogos que vai ter jogos que nós vamos aproveitar melhor essas oportunidades. Hoje, como aconteceu, a gente desperdiçou algumas oportunidades que poderia ter nos dado uma vitória mais tranquila, vamos dizer assim, para que não ficasse, né, nesse jogo de bolas alçadas do CRB no segundo tempo, chances de bolas jogadas dentro da área, bolas paradas, como você mesmo disse, que acaba ficando um jogo perigoso. Mas o Guarani soube controlar o jogo com a bola rolando. O CRB, não me lembro no segundo tempo de ter criado nenhuma oportunidade clara de gol. O Gabriel pouco trabalhou nesse aspecto e eles viveram de bola parada, né? Situações que acontecem, é lógico que a gente pede, a gente tenta procurar evitar, mas o jogo ele é muito disputado, muito contato físico, o campo também molhado, muito rápido, isso dificulta, mas de uma maneira geral também a equipe cresceu muito no aspecto defensivo de bola parada, melhorou bastante, né? Tem conseguido cortar bastante os cruzamentos, e no aspecto ofensivo também a gente tem criado, além do gol de hoje, criamos algumas oportunidades, até mesmo na bola parada, que poderíamos até ter traduzido em mais gols. Perguntado se faltou experiência ao time do Guarani para segurar a bola no ataque, o treinador respondeu: Eu não sei se experiência, mas eu acho que é dinâmica de jogo, né? Todo mundo está querendo contribuir, todo mundo está querendo fazer o seu melhor em determinados momentos. Talvez uma escolha errada aqui, uma escolha certa ali, pode ser traduzida em gols. Mas o mais importante é a equipe ter cumprido o papel no segundo tempo de controlar bem o jogo com a bola jogando. Como você disse, o CRB pouco nos incomodou com a bola rolando, teve mais posse de bola, teve um controle de passes, mas de pouca produtividade ofensiva, onde a equipe mais perigosa, ainda mesmo estando com menos posse de bola, acabou sendo o Guarani, pelas oportunidades, pela dinâmica criada. Não soubemos aproveitar, faz parte do jogo, temos que procurar evoluir, procurar crescer, como em todos os aspectos. Acho que mesmo vencendo, mesmo estando num momento onde a equipe vem de sequência de bons resultados, sempre se vai ter coisa para melhorar, sempre se vai ter coisa para evoluir, dessa forma como a gente tem trabalhado. Agora mirando o próximo jogo na sexta-feira contra o Confiança. E o Confiança vai ser lá em Sergipe, né, Júlio? Em Aracaju, Praia dos Atalaias, né, que o Gleger conhece bem, CH conhece muito bem, enfim, resultado que o Guarani pode alcançar fora de casa, mais uma vez, porque o retrospecto é favorável para a equipe do Guarani. E para o jogo, Júlio, contra a equipe do Confiança, o treinador mais uma vez não terá o Rodrigo Andrade. Aliás, anda muito nervoso o Rodrigo Andrade, hein? Foi lá caçar o cartão que não estava nem aí, no meio da confusão. Ele foi lá e empurrou o jogador do CRB, acabou levando o cartão amarelo. Por outro lado, o Diogo Matheus cumpriu a suspensão e ficará à disposição do técnico Daniel Paulista. Júlio. Pois é, né? Várias teorias serão feitas aí para esse cartão do Rodrigo Andrade, alguns dizendo que já pensando no jogo decisivo contra o Sampaio na outra rodada, porque são dois times que estão brigando por G4. Mas falar primeiro, né, Gleger, sobre essa vitória do Guarani contra o CRB. 3 vitórias consecutivas pela primeira vez na temporada. O Guarani chegando a essa marca
já mirando outras marcas históricas, né? O Guarani teve, por exemplo, com o Vadão em 2012 no Paulistão, em 2009 na campanha do acesso, campanhas com 5 vitórias seguidas, por exemplo. Então para quem gosta aí dos números, das coincidências, é um ótimo número para o Guarani mirar aí nos próximos jogos, mas o fato é que a fase é espetacular e o Guarani tem conseguido vencer. Exatamente, Júlio. E assim, né? Daniel Paulista vem fazendo um excelente trabalho. Isso é inegável. A gente percebe, né, dentro de campo, as mãos do treinador. As jogadas, né, as bolas paradas. Você vê que o lance do gol ontem, o Regis, a característica daquela falta lateral ali, qual que seria o óbvio? Né? Bater ela fechada ali no primeiro pau, né? Alguns zagueiros agredindo essa bola de primeiro pau para dificultar ainda mais a vida da defesa, mas não. Deve ter treinado. O CRB é um time que vem muito bem na bola parada, é um time que tem jogadores de boa estatura. Vamos fazer a gente vem aqui, aglomera um pouco aqui no primeiro pau, mas faz a jogada lá no segundo pau, porque o Regis põe a bola onde quer, né? Uma facilidade para bater na bola impressionante. E aí vem o Regis, dá aquela cavada e acha o Ronaldo Alves lá sozinho no segundo. É jogada ensaiada, pô. É as mãos do... Ou você acha que o Regis quis bater daquele jeito na bola, porque aquela batida é diferenciada, né? Aquela batida que você bate com meio que o lado de fora do pé, assim, pra bola dar aquela viajada. Aquilo ali é treino. Aquilo ali foi determinado no vestiário, foi determinado no dia a dia, nos treinamentos. Aliás, na coletiva ontem eu tava escutando atentamente, o Daniel disse isso, né? Eles trabalham muito a bola parada. Você vê que o time do CRB é um time muito forte na bola parada e não teve chance assim, não. O Guarani neutralizou todas as jogadas. Todas. Jogou muita bola. Os 2 zagueiros que foram, inclusive, eleitos nos melhores em campo, né? Thales e Ronaldo Alves, os 2. Ambos levaram 2 votos cada um. Foram muito bem na partida. A solidez defensiva do Guarani é impressionante, né? Gabriel Mesquita novamente cheio de confiança, saindo do gol legal. A hora que precisa dele tá sempre ali, atento, ligado no jogo, trabalhando bem com os pés. O Guarani não corre mais aquele risco. Lembra que a gente criticava muito, né? De ficar correndo risco ali atrás, tocando bola com o goleiro, zagueiro. Não existe mais isso no Guarani, né? Os laterais bem, o Pablo um pouco tímido ainda, mas defensivamente cumpriu ali o que é determinado. Bidu também, né? Agora, o meio de campo do Guarani é muito forte, né, Júlio? Rodrigo Andrade, Regis, o Bruno Silva. E essa alternância do Bruno Silva, ela dificulta demais a penetração dos jogadores por dentro. Quando um time acostumado a jogar por dentro, né? O Bruno Silva vem ali como uma espécie de terceiro zagueiro, dificulta demais para os meias de articulação. Você vê que aquele Bressan ontem, jogador perigoso, jogador de muita técnica, mas foi neutralizado, né? Uma hora ou outra ali ele teve um lance lá, acho que foi no primeiro tempo, que ele dá uma pifada ali que o atacante acaba batendo errado, né? Mas acho que foi só isso, não teve muitas chances não. E é um time, o CRB, que estava em 4º colocado, estava dentro do G4. Então o Guarani realmente está jogando, assim, não é um futebol de encher os olhos, tá? Mas tá com a estratégia interessante, a estratégia de acordo com o time que vai enfrentar e tá vencendo os jogos, tá andando na tabela. Guarani hoje é o 4º colocado, Júlio? Exatamente. 4º colocado. Tá dentro do G4. Qual que é o primeiro objetivo? G4. Tá lá dentro. Agora é a permanência. Agora é a manutenção. E o Daniel Paulista tá de parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Mais uma vez, ontem conquistando um ótimo resultado. E é isso mesmo. É jogo a jogo, né? Você percebe na fala do Daniel, sempre pezinho no chão. Ele sabe, né? Cara experiente. Jogou bola também, sabe como é que é o caminho. Não adianta entusiasmo nesse momento. Agora ele não ganhou nada. Mas está realmente no caminho certo e nas mãos de um belo treinador. Tô gostando demais do trabalho do Daniel. Agora, se você me permite, rapidamente, Júlio, o seu Rodrigo Andrade deve estar de brincadeira, né? Ele dá sorte que não pega uns caras meio malucos que nem eu era na minha época, lá no começo lá da minha carreira. Porque, cara, não é possível, cara. O Guarani tá ganhando um jogo, né? O Regis tem uma disputa de bola ali. O Regis, que é o Regis que participou, tá ali caído e tal. Mas o ponto é que a gente não sabe se vê recomendação, né, Gleger? Essa é a questão. Ah, Júlio, mas ali ele poderia ter sido expulso, pô. O que ele fez ontem ali, se pega um juiz com um pouco mais, sei lá,
Então, é que aí, um pouco mais de critério. se teve a recomendação, ou ele vai falar assim, professor, você me pediu para tomar mas aí o cartão. a recomendação... A culpa é sua. Você não entendeu? concorda comigo, Júlio? Se tem uma recomendação dessa, sabe, o cara vai bater uma falta, você fica na frente. Né? Né? Fazer isso de forma mais inteligente. Exatamente, pô. Do jeito que ele fez ali, se ele pega um cara criterioso, o cara põe ele pra fora, velho. Vermelho. Vermelho na hora, não pode. O Lucas tá mandando aqui, boa tarde, amigos da Band, parabéns Campinas pelo aniversário. O Bugrão, que ontem ganhou do limitado filho de Eutrópio. Ele tá dizendo aqui que o Marquinhos chamou o Alan Al na entrevista do técnico. O Marquinhos, ele falou Alan Al aí na hora de chamar o Daniel. Como diz o Sorriso Maroto, é a saudade que bate machucando aqui no fundo do meu peito, né? O Marquinhos tem saudade do Alan Al. Mas assim, independente de qualquer coisa, sempre nos respeitou, né, Júlio? Ele não deu certo no Guarani, a gente sabe disso, mas tem nosso respeito, não tenha dúvida, e desculpa pelo equívoco. O Glega, como diz o oráculo, o Guarani está tirando o pedido, Alexandre do Taquaral. Cara, tem uma mensagem em espanhol aqui, bicho. Opa! Olá, amigos, sou de cidade de leste de Paraguai, onde vivia jogando Brian Samudio. Ele jogou no Guarani, né? Praia Samudio. Me identifico com o Íntia. Cidade de Leste, tive a oportunidade de fazer uma Copa América lá. Aí sim. Me identifico como Íntia de Guarani, torcedor do Guarani. E quisiera felicitar essa cidade maravilhosa que é as Campinas. Um abraço a Carlos Batista, meu periodista favorito. Que é isso? Olha aí, meu jornalista favorito, né? Periodista. Show de bola, hein? Um abraço Los outros periodistas agradecemos. Cara, onde a gente chega, né, pela internet, bicho? Impressionante. O cara paraguaio. E não mandou um nome aqui, hein? Lá da cidade de Leste. Pô, eu me lembro, Júlio. Eu ia fazer do 13 de fevereiro. Eu ia fazer as minhas corridas lá no Paraguai. Diurnas. Não, lá na Coreia do Sul, ouvindo. Pergunta pro Marquinhos Batista e mandar uma mensagem pra tô aqui ligado aqui na Bandeirantes. Então realmente rompe fronteiras. Verdade. Aliás, Cidade de Leste ali são as três fronteiras. Três fronteiras, né, Júlio? Porque Cidade de Leste, Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu, na Argentina. Então você passa ali pelas três cidades, tive a oportunidade, e de carro ainda dá para fazer isso, é muito pertinho. Puerto Iguaçu, inclusive, entrada para a Argentina, dá para comprar couro baratinho, viu, Júlio? Então eu me despeço com você, Marquinhos, talvez da frase mais famosa em espanhol da história, né? No mundo inteiro, todo mundo sabe essa frase, hasta la vista. Hasta la vista, amigo. Agora 12 horas e 22 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, vitória do Guarani contra o CRB, 1-0, 11ª rodada no Brinco. Ronaldo Alves marcou o gol do Guarani. Foi escalado por Daniel Paulista, com Gabriel Mesquita, Pablo, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Bruno Sávio, Davó e Júlio César. Alan Al escalou o CRB com Diogo Silva, Reginaldo Lopes, Gum, Caetano e Guilherme Romão, Marta e Jean Patrick, Evandro, Bressan e Eric e Vitão. Diego da Silva Castro apitou o jogo no Brinco de Ouro. Guarani 1, CRB 0. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia!
Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Tem rede balançando. É bola! É o Regis quem se prepara. A arma aperta a canhota. Pablo também fica por ali. Guarani adianta suas fileiras. Regis, pé canhoto. Levantou na área. Subiu o toque de cabeça. É gol! 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 De 26 minutos passados, primeiro tempo. Ronaldo Alves de cabeça mandou a bola no fundo do gol. Regis cobrou de forma magistral a falta da lateral do campo, meteu o pé canhoto, levantou em cima da defesa do CRB na entrada da pequena área, subiu, foi lá em cima. Ronaldo Alves e testou bonito, mandou a bola no fundo do gol do CRB e ela fez chuar. Cabeçada fatal, cabeçada letal, mandou a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Hoje sempre Guarani. Ronaldo Alves, 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 camisa 22. O jogo no brinco, Guarani 1, CRB 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Você viu a forma que o Regis bateu na bola? A inclinação perfeita do corpo, a velocidade ideal da bola, como se fosse com as mãos. Ele com a bola, colocou a bola na cabeça do Ronaldo Alves. E olha que o gol, zagueiro do CRB é experiente. Foi no segundo andar o Ronaldo Alves. Não deu pro Diogo Silva, o goleiro. Abre o marcador a equipe do Guarani. Ronaldo Alves foi na rede. 1-0, o Guarani tá vencendo no brinco. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais.
Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, meus amigos, encerramos aqui o Nossa Área desta quarta-feira, aniversário de Campinas, 247 anos, na sequência edição nacional com Elia Júnior e toda a equipe da Bandeirantes. Volta às 5 horas.